prosseguindo com o estudo do período composto por coordenação. Orações coordenadas sindéticas conclusivas. Sentido: expressa um pensamento que encerra uma conclusão acerca da oração anterior. Exprimem uma conclusão. Conjunções: logo, portanto, por conseguinte, pois, após o verbo, pois, deslocado para após o verbo, por isso, assim, desse modo, então, dessa forma, etc. Você é meu amigo, deve, pois, ajudar-me, pois, deslocado para após o verbo. Você é meu amigo, deve, pois, ajudar-me. Vejam só como dá para substituir. Você é meu amigo, deve, portanto, ajudar-me. Relação de conclusão, sentido de conclusão. Você é meu amigo, primeira oração. Deve, pois, ajudar-me, outra oração. Primeira oração, você é meu amigo, não tem conjunção. Portanto, oração coordenada assindética. Deve, pois, ajudar-me. Conjunção, pois. Deve, pois, ajudar-me. Oração coordenada sindética conclusiva. Conjunção, pois. Síndeto, pois. Ganho pouco, logo devo economizar. Ganho pouco, verbo ganhar, uma oração. Não tem a conjunção, oração coordenada assindética. Ganho pouco, logo devo economizar. Logo expressando conclusão. Oração coordenada sindética conclusiva. O ingresso está muito caro, por isso não vou assistir ao show. O ingresso está muito caro, primeira oração. Segunda oração, por isso não vou assistir ao show. Primeira oração, sem a conjunção. Oração coordenada assindética. O ingresso está muito caro. Por isso, não vou assistir ao show. Por isso, conjunção conclusiva, introduzindo ideia de conclusão em relação à oração anterior. Oração coordenada sindética conclusiva. Oração coordenada sindética explicativa. Sentido: expressa um pensamento que explica, justifica o pensamento anterior, justifica a oração anterior. Expressa um pensamento que explica, justifica o pensamento anterior. Explicam, esclarecem. Conjunções: pois, antes do verbo, porque, que, porquanto. Não pise a grama, que é proibido. Verbo pisar, verbo ser. Dois verbos, duas orações. Não pise a grama, oração coordenada assindética, sem a conjunção, que é proibido, que
introduzindo ideia de explicação, oração coordenada, sindética, explicativa. Alegra-te, porque vamos ajudá-lo. Verbo alegrar-se e verbo vamos ajudar. 2 verbos, 2 orações. Alegra-te, sem a conjunção, oração coordenada assindética. Porque vamos ajudá-lo, porque introduzindo ideia de explicação, porque vamos ajudá-lo, oração coordenada sindética e explicativa. Não desarrume a casa, pois sua mãe detesta isso. Pois antes do verbo. Verbo detestar, pois antes do verbo, introduzindo ideia de explicação. Não desarrume a casa, primeira oração, verbo desarrumar. Não desarrume a casa, não tem a presença de conjunção, portanto, oração coordenada assindética. Não desarrume a casa, pois sua mãe detesta isso. Pois, antes do verbo, significa porque sua mãe detesta isso. Não desarrume a casa, pois porque sua mãe detesta isso. Pois sua mãe detesta isso, oração coordenada sindética explicativa. Observação. A conjunção pois, empregada antes do verbo, introduz oração sindética explicativa, é igual a porque, como aqui em cima. Não desarrume a casa, pois, porque sua mãe detesta isso. A conjunção pois, empregada antes do verbo, introduz oração sindética explicativa, equivale a porque. Pois, equivalente a porque. Pois, antes do verbo. É o caso daqui, ó. Pois sua mãe detesta isso. Verbo detestar, pois, antes do verbo, igual a porque, introduzindo explicação. A conjunção pois, empregada após o verbo, deslocada para após o verbo, introduz oração sindética conclusiva, igual a portanto. É o caso que temos aqui em cima, ó. Pois após o verbo. O ingresso está muito caro. Não vou, pois, assistir ao show. É um caso a se pensar. Não vou, portanto, assistir ao show. Não vou, pois, assistir ao show. É o pois depois do verbo. Ou entre a locução verbal. Vou assistir. Podemos concluir assim também. O ingresso está muito caro. Não vou assistir, pois, ao show. É o pois depois do verbo, da locução verbal, vou assistir. A conjunção pois, empregada após o verbo, introduz oração sindética conclusiva, igual a portanto. É o pois deslocado para após o verbo. Vamos testar em outras aqui, ó. Ganho pouco, devo, pois, economizar. É um caso. Você é meu amigo, deve, pois... Era o que eu estava procurando, não enxerguei. Pois, deslocado. Deve, portanto, pois, ajudar-me. É isso.
No próximo vídeo seguiremos.